Olá a todos, bem-vindos à continuação do nosso vídeo específico para string, tá? Vocês observam que falar de string, trabalhar com string, não se resume a um vídeo de 10 minutos. Eu tentei ser o mais objetivo possível e mesmo assim não foi possível fazer toda a explanação em 10 minutos, para vocês verem como de fato algumas classes ela tem uma grande importância quando a gente está desenvolvendo, seja ela em qualquer linguagem, tá? Realmente o fator é conhecer a especificação como um todo, tá? Eu já vou deixar aqui um exemplo da documentação da classe string para que vocês venham se familiarizar ainda mais com esse potencial, tudo bem? Mas, continuando, né? A gente estava no seguinte cenário, que eu criei um método, vamos lá, que esse método, opa, não bateu aqui? Vamos executar novamente. Tá, vamos continuar aqui. Tá, esse método, ele tinha um grande papel de fazer a seguinte validação. Bem, pega o tamanho máximo, né, que é mais um método, mais um recurso do meu length, da minha variável texto, né, que esse meu texto ele tem um length de 15. Consequentemente, qual seria o mínimo valor entre 10 e 15? O mínimo valor é 10. Então, o retorno que ele vai me trazer, vamos ver, a parte do meu nome vai ser Gleison-SAR. Então, eu tenho 10 dígitos relacionados a esse meu método. Mas por que eu criei um método que eu sei que a linguagem já me tem um método que faz isso? Você, Gleison, não poderia simplesmente colocar aqui dentro do método substring, né? Dentro do esse tipo de implementação. Vamos ver? Olha, eu vou obter aqui o primeiro nome, deixa de ser Gleison, vai ser Gleison-SAR, um exemplo. Mas observem que o meu nome, a minha variável nome, ela só tem 15 caracteres. Se eu colocar aqui 20, vamos ver o que vai acontecer. Ó, observem que eu gerei uma exceção chamada string index out of bound exception. Quer dizer que eu estou tentando pegar partes de uma string a mais do que o seu conteúdo completo. Então, para essa situação, é que a gente criou um método que customiza, né, que faz esse tipo de validação. Opa, eu só vou pegar os 20 caracteres, por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar que o nosso método substring, ele quer até 20 caracteres, tá? Eu vou dizer o seguinte, olha meu método substring. Antes de tu pegar o valor que eu estou te pedindo, verifica se realmente a minha palavra possui todo esse conteúdo. Então, vamos dar continuidade aqui. Ó, agora eu vou cair. Aí ele, encapsuladamente, ele diz, opa, o meu até está dizendo que é até 20. Porém, o mínimo entre 20 e 15, eu vou retornar 15, que é o tamanho máximo da minha string. Então, não vou correr o risco de receber uma exceção de string out of bound exception. Tudo bem? Basicamente, é só por essa situação que, às vezes, a gente precisa também dar uma ajustada na lógica, né, na nossa implementação, para garantir que alguns erros inesperados venham a surgir, tá bom? Continuando, eu vou continuar a parte do meu nome. Como eu falei que é até 20, eu vou trazer toda porque o meu conteúdo é 15. Mas vamos prosseguir, tá? Nesse conceito aqui também, eu consigo dizer o seguinte, eu quero que o meu nome, eu quero obter os meus get bytes, né, os bytes de fato dessa minha palavra. Isso é muito usado quando a gente quer persistir esses bytes em uma tabela no banco de dados. Então, Java, a classe string também te permite converter esse conteúdo em bytes. Outros recursos é fazer a conversão em termos de caixa, né, de cases sensitives das variáveis. Eu quero pegar o meu nome e torná-lo completamente caixa alta, né, deixar o nome Gleison Sampaio de forma caixa alta, né. Eu posso usar o método, né, que eu devo usar o método toUpperCase, tá, para fazer essa conversão, e da mesma forma o método toLowerCase, que vai tornar toda a minha variável como minúscula, tudo bem?
Falando um pouquinho de validação, a gente também consegue fazer validação de conteúdo usando alguns métodos específicos, que esses métodos retornam Boolean, né, porque a gente está falando de validação. E uma das primeiras recursos que a gente faz é usar o método .startWith. Então, eu estou perguntando se meu nome, que é Gleison Sampaio, ele inicia com Gleison. Porém, vamos analisar aqui. A minha variável boolean verdade, ela está dizendo que é falsa. Por quê? Se a minha variável começa com Gleison e eu estou colocando a palavra Gleison. Nesse aspecto, ele também verifica, valida os cases, né? Se o meu nome que eu estou colocando também corresponde ao case, se é todo caixa alta, né? Ele também considera isso nas validações. Se eu não quiser, eu vou usar um método em seguida que vocês vão conhecer, mas eu também posso validar o final, né? Eu posso dizer que termina com Sampaio. Vamos verificar qual o resultado da variável verdade. Nesse caso, verdade trouxe true porque a última palavra termina com Sampaio, ou os últimos caracteres correspondem com a outra string que eu passei como validação, tudo bem? Como condição, tá? Um outro método também é equals. Nesse caso, eu já vou ilustrar para vocês que o console ele vai me retornar false, porque o meu nome não é Gleison Sampaio, tudo minúsculo. Existem métodos, existem caracteres com letras maiúsculas, tudo bem? Mas a gente também tem como contornar esse tipo de verificação, tá? Esse outro método, nome.exempt, ele verifica se a minha variável é vazia ou não, né? Vazia no sentido de ser assim, ó. Tudo bem? Se ela tiver um espaço, ela não é vazia. Eu teria que dar um trim para fazer essa validação. Tudo bem? Só para vocês entenderem. E aí, depois que ele verifica se é exempt, né? A gente pode fazer esse tipo de validação. Tá? Em seguida, lembra que eu falei para vocês que eu posso validar o nome considerando todo minúsculo ou não, que ele vai considerar as caixas, né, os cases, se é letra maiúscula ou minúscula. Ou então não, Gleison, eu quero buscar o nome, se Gleison Sampaio, mesmo maiúsculo ou minúsculo, é igual ao Gleison Sampaio completamente minúsculo. Então eu uso o método equals ignore case. Tudo bem? Aqui também, que a gente usa com frequência, é a questão de conversão. Nesse caso, eu tenho um valor duplo, por exemplo, double que eu atribuí como null, tudo bem? E esse null eu dou um string.valueOf. Quando eu digo valueOf, ele vai pegar esse duplo e vai retornar como uma string. Às vezes a gente precisa converter os mesmos valores em tipos diferentes. Vocês vão se deparar com isso constantemente no seu desenvolvimento. Tudo bem? Então vocês têm como alternativa o método valueOf. Depois eu vou colocar uma particularidade. Por que eu não poderia colocar aqui, ó, duplo, que é a minha variável d.toString, por exemplo, que para me retornar uma string daquele número. De cara, eu já falo para vocês que quando eu tenho um método, quando eu tenho uma variável, que essa variável é nula, e eu tento pegar um método dessa variável, ele vai me dar um erro de null.intercept. Nesse caso, o valueOf pegou um valor que era null, tentou converter numa string, e também atribuiu null, porque não conseguiu fazer o valueOf. A vantagem é que não estourou uma exceção. Tudo bem? Essa é a grande particularidade de usar valueOf. Formatação. Nós também podemos usar string para formatar alguns valores, tudo bem? Em seguida, assim que eu terminar aqui, eu vou rodar para vocês verem qual foi as formatações, tudo bem? Mas aqui eu posso formatar um valor duplo utilizando o método string.format, dizendo que essa é a sintaxe de expressão de formatação, que o primeiro argumento é a formatação e a segunda são os valores, tá? Considerando que aqui eu poderia colocar entre vírgula vários valores, ó, como vocês podem ver. Vamos ver se eu posso alterar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim sucessivamente, tudo bem? Vocês vão conhecer lá na frente um conceito de varargs, né? Que a gente pode colocar quantos valores quiserem, quantos argumentos quiserem em um método. Aqui eu estou dizendo que eu vou rodar aqui a execução para vocês ficarem familiarizados com o resultado, tá? Para que vocês possam entenderem um pouquinho melhor, tá? Pelo que eu estou percebendo, parece que a gente vai ter mais um vídeo aí falando de alguns detalhes que são de suma importância
quando a gente está explorando mesmo o potencial das classes da linguagem Java. Até o próximo vídeo.